gente, sou a professora Luana, sou professora de Geografia, e hoje vamos dar continuidade sobre o tema da população brasileira. No vídeo anterior a gente viu, né, como o Brasil ele é tão miscigenado, tem uma população tão diversificada, né, e hoje vamos ver os povos nativos, tá, os primeiros povos que constituíram a população brasileira. O primeiro deles é os povos indígenas no Brasil. Os povos indígenas, né, tem uma característica, vamos fazer um recorte histórico, tá? Eles foram chamados de índios porque tem uma visão eurocêntrica, tá? Onde a Europa ela era o centro do mundo naquela época, e quando chegaram ao Brasil, eles pensavam que estavam chegando nas Índias, e acabou batizando os nativos, né, os nativos que já existiam no território brasileiro, de índios. Então, né, essa nomenclatura indígena, ela está um pouco ultrapassada. Alguns gostam de ser chamados de indígenas e outros preferem ser chamados e reconhecidos de nativos, tá certo? E quando esses portugueses chegaram ao Brasil, eles perceberam que tinha uma diversidade étnica muito grande, tá? É porque nos livros, os livros ele traz uma visão sempre europeia, né? Mas quando eles chegaram aqui, eles se depararam com uma diversidade de nativos imensa, tá? No qual eles perceberam que tinha dois troncos de grupos, né, indígenas que faziam com que os outros se tornassem, né, como é que eu posso dizer, galhos desses troncos, tá? Temos o Tupi e os Tapuia, esses dois grupos indígenas naquela época da colonização, lá no século XV, tá? Os Tupis, eles se concentravam meio no litoral, tá? Eles se concentravam no litoral. E os Tapuias no interior, né, do Brasil. Vale ressaltar também que esses grupos, eles tinham muitas rivalidades, tá? Eles tinham as relações conflituosas por causa de território, e que foram acentuadas ainda mais quando os europeus chegaram, né, invadiram e exploraram os povos nativos brasileiros, tá? Hoje no Brasil temos 240 grupos indígenas que falam mais de 150 línguas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na distribuição da população indígena, tá? Isso aqui é um gráfico do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no qual vocês já conhecem, tá? E o último censo que temos aqui é o de 2010 e mostra a população, né, onde é que fica a maior população indígena no Brasil, né? Na região norte, posteriormente na região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, querendo ou não, a região norte, né, tem uma concentração maior da população nativa, tá? Da população indígena. Vale ressaltar também que temos um grupo de índios que são conhecidos como índios isolados, tá? Que eles vivem lá na região norte, né? E são grupos indígenas que não têm contato com a população branca, tá? Eles eles têm o seu modo de vida, né? Eles vivem da pesca, da agricultura, sem contato da tecnologia, tá? Dessa nova era. Eles são um grupo de índios isolados, tá? E quem é responsável por eles é um órgão federal, né? Que é responsável por todos os grupos indígenas, que é a FUNAI, tá? E aí, gente, temos aqui um mapa, tá? Da população indígena, né? Se nós percebemos, né, a área que se concentra, se a gente olhar aqui a legenda, a área que tem, né, mais concentração indígena é onde tem mais roxinho, ó. Ou seja, mais avermelhado, não sei como é que tá aí na cor pra vocês. Que fica na região norte, né? Região norte aqui, o Ceará também temos, tá? Uma população indígena relativamente grande, né? E claro que a população indígena, muitos grupos indígenas, né, desde o processo de colonização até hoje, foram dizimados, foram extintos por conta da colonização, né, por conta desse modo de vida europeu que chegou no Brasil, tá? E outra coisa, gente, importante, é as terras indígenas, que a gente chama de TI, tá? Essas terras indígenas, elas são demarcadas hoje, né, por conta dessa civilização, né, dessa colonização feita pelos portugueses, né, o nosso modo de vida, ele foi mudando. E aí, as terras indígenas, elas foram perdendo espaço, né, e hoje elas precisam ser demarcadas. E aí tem vários conflitos, porque nessas terras, né, que são demarcadas especialmente para os povos indígenas, elas
tem conflitos com os grandes proprietários, grandes fazendeiros, latifundiários, pois essas terras, elas têm um valor de agricultura, um valor comercial muito grande, tá? Então tem esse conflito entre a população indígena, né? Quer dizer, a população indígena não tem conflito, elas querem ter o seu direito de sua terra, do seu cultivo, dos seus rituais, e é retirado muitas vezes é retirado pelos grandes empresários. Hoje no Ceará temos 14 povos indígenas, tá? Entre eles o Genipapo-Canindé, o Gavião, os Pitaguaris, ali na Calcaia, tá? Os Tupinambás, os Tremembés, os mais conhecidos, né? Os Tabajaras, os Tapebas, os Potiguara, né? Estão espalhados pelos 18 municípios do Ceará, como a gente pode ver aqui no mapa. Como estamos em Fortaleza, né? Temos aqui os mais próximos, que é Aquiraz, né? O Genipapo-Canindé. Temos os Tapebas aqui, temos os Pitaguaris, né? Temos também Itapipoca ali com Tremembé, Itarema. Então, né, esses são os mais próximos de Fortaleza, tá? Uma coisa que eu queria falar pra vocês é um pouco sobre os povos indígenas no Ceará, tá? Essa mulher da imagem, essas fotos são todas autorais. Quando eu, né, quando eu tive a oportunidade de conhecer, né, a reserva indígena de Genipapo-Canindé, que fica ali em Aquiraz, né? E essa mulher, ela é um marco na história dos povos, né, das comunidades tradicionais, pois ela é a primeira mulher, tá, a se tornar cacique na América Latina, né? O nome dela é Cacique Pequena. Há 20 anos atrás, quando seu companheiro morreu, ela foi escolhida pelo seu povo a assumir a liderança, né? E ela passou por diversos preconceitos pelo fato de ser mulher, né? Principalmente entre os caciques, né? Porque majoritariamente é homem. Então, ela conseguiu lutar pelo reconhecimento do seu povo. E hoje ela é uma mulher muito respeitada, ela participa dos conselhos de saúde da população indígena. Ela ganhou um prêmio de cultura nacional, ela é um exemplo de uma cultura nacional, porque ela é a primeira mulher da América Latina, né, a se tornar cacique. E aqui é umas imagens quando eu tive a oportunidade de ir na festa do Marco Vivo, né, que aconteceu em abril. Essas imagens são de 2018. E o que ela tá aqui ao lado é o toré, né, e no qual eles fazem a dança de volta desse toré. E aqui é uma escola, a escola indígena da população, né, do Genipapo-Canindé. Se você perceber, a escola ela tem um formato de um cocá, que é o que eles usam, né, na cabeça, é um cocá. Então a escola deles tem esse formato de um cocá, né. Tem as suas rituais, como a trilha do Morro do Urubu, né, que para eles é uma coisa importantíssima, né, que é a filha Juliana Herê, né, que é a cacique Herê, né, possivelmente, ela também é a coordenadora da escola dos povos indígenas do Genipapo-Canindé, tá? Ela é uma mulher muito de luta também, tá? Aqui são os Curumirim, né, os índios pequenos, crianças, fazendo a sua apresentação na festa do Marco Vivo, né? Aqui já são as adolescentes, as meninas do ensino médio, né? Esse aqui é uma foto eu estava em cima do Morro do Urubu com a Lagoa Encantada, que é um canto sagrado para o povo do Genipapo-Canindé, tá? Olha aqui, é a reserva indígena do povo do Genipapo-Canindé, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.